Estamos de volta com Top Saúde aqui na TV Centro-Sul, da Fundação Alfredo Schaffler. Quem nos faz companhia é Dr. Kennedy Costa, terapeuta naturalista. Bom dia, Dr. Kennedy Costa, primeiramente. Bom dia, Juliane. Bom dia, TV Picos. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer novamente estar aqui sempre. Kennedy, trofoterapia. Muita gente talvez não saiba o que de fato é trofoterapia. E a nossa temática de hoje. Vamos começar falando o que de fato é trofoterapia. Só lembrando que em algumas ocasiões, em outros quadros, né, nós falamos que iríamos tratar desse assunto, até que enfim chegou um dia. Só que ele é muito extenso e hoje nós iríamos ter apenas um aspecto geral. Trofoterapia vem do grego e significa terapia ou tratamento através da alimentação ou especificamente nutrição. E falando em trofoterapia, existe também um outro fator, que são os fitoquímicos, né? Estão inseridos nesse meio ou não? Muito bem. O que seria trofoterapia? É a terapia com os nutrientes dos alimentos. E os fitoquímicos também seriam substâncias químicas que existem tanto nos alimentos como em plantas medicinais que têm efeitos terapêuticos no corpo. São os produtos que servem como uma espécie de medicamento, lembrando que são todos naturais. Exatamente. O senhor poderia falar para a gente sobre a nutrição? Existe o quê? Existem classes de pessoas. Como é que é essa nutrição? O que é necessário para o nosso corpo que possa estar inserido nesses alimentos? Para falar de trofoterapia, nós precisamos entender a classificação dos seres humanos em relação à nutrição. Existem as pessoas bem nutridas, que são aquelas que se alimentam de uma maneira adequada, com produtos saudáveis. Existem as pessoas mal nutridas, que até comem bastante, têm uma mesa farta, mas se alimentam de uma maneira errada. Combinam os alimentos de uma maneira que os nutrientes não são aproveitados, comem coisas que são nocivas à saúde, e o resultado final é que elas não aproveitam os nutrientes desses alimentos. Por isso são classificadas como malnutridas. Malnutrido não é a mesma coisa de desnutrido. Isso, agora você chegou na terceira classificação. Existe o desnutrido. Desnutrido é aquele que está tendo falta de alimentos ou nutrientes. Em um certo grau, passando fome mesmo, ou quase passando fome. Então, tem o bem nutrido, o mal nutrido e o desnutrido. São três classificações. Exatamente. De pessoas em relação à nutrição. E agora eu quero fazer uma perguntinha, vamos ver se você acerta. É simples. Muito simples. Vamos lá. Qual você acha desses três tipos que predominam na população? A malnutrida. Acertou, muito bem. Infelizmente. O malnutrido é o que predomina, com certeza. Porque hoje em dia os industrializados estão em alta, né, doutor Kennedy? E muitas pessoas, não sei se por falta de conhecimento, não sei se por praticidade, a vida mais corrida, escolhe as comidas enlatadas, industrializadas e não faz bem, né? A maior parte, uma grande parte, eu não vou especificar a quantidade porque não tenho esses dados estatísticos, mas uma grande parte realmente é por falta de conhecimento. E outra é porque não está nem aí para a alimentação. As pessoas até se confundem com o peixe. É uma brincadeirinha, né? Que o peixe morre pela boca, né? É só essa brincadeira aí. Mas vamos prosseguindo aí. Doutor Kennedy, as crianças eu vejo que começa na infância, né? Desde muito cedo, quando começa a introdução alimentar, existem mães que escolhem dar a papinha que vem no potinho, né? Em vez de pegar uma fruta, cortar, ou fazer aquela sopinha de legumes e oferecer para a criança, prefere comprar no supermercado algo cheio de, eu digo, veneno mesmo. Para um bebê que deveria estar começando a se alimentar bem e tem toda aquela questão da adaptação alimentar, de adaptação do paladar, aí já começa o inverso, da forma errada. E isso pode ter consequência durante o decorrer da vida? O ideal seria, já desde cedo, orientar as crianças a consumirem frutas, alimentos mais naturais, hortaliças. Infelizmente, não ocorre bem isso. Já vem logo com produto químico, biscoito recheado. Essa papinha, eu não vou dizer se todas são prejudiciais. Pode ser que tenha alguma que não tenha muito conservante. Mas, na regra geral, seria mais interessante a pessoa comer a fruta do que uma papinha feita da fruta. Exatamente. Com certeza tem conservante, né? Fica numa prateleira sem refrigeração, no mínimo deve ter conservante.
E eu não, pelo menos na minha casa, desde cedo eu tentei ofertar frutas, verduras, e eu não dava espaço da criança escolher, eu quero isso, você quer, não, está aqui, vamos experimentar, não gosta, vamos de novo, vamos tentar, e assim, hoje come tudo, come verdura, come fruta, come todas as coisas. Eu acho que vai muito também da educação alimentar que os pais podem dar, não é? Com certeza, isso, educação alimentar é o termo bem apropriado. Precisamos disso para crescermos fortes, saudáveis e também procurarmos ensinar isso aos nossos filhos. Crianças, adultos, idosos que se alimentam bem, eles tendem a terem uma saúde melhor, a ter longevidade, qualidade de vida? Com certeza, a imunidade alta, a imunidade inata, a imunidade adaptativa, uma qualidade de vida melhor, com o corpo resistente a doenças e assim por diante. E, acima de tudo, uma vida prazerosa, um cérebro bem nutrido, turbinado, capaz de perceber as coisas e curtir bem a vida. Exatamente. Então, a trofoterapia é uma ótima opção de tratamento também, né? Porque você fala que é um tratamento através dos alimentos. Isso. No final, como é que nós identificamos quais os melhores alimentos para cada cliente? Nós podemos mostrar um gráfico no final. Existem as formas de avaliar o corpo e, através delas, nós iremos identificar quais os melhores nutrientes para cada cliente que faz uma consulta, por exemplo. E quais os alimentos que terão esses nutrientes. Então, a trofoterapia vai atuar nesse sentido. Identificamos que há uma deficiência na produção de anticorpos, então vão ter os alimentos que vão ajudar na produção de anticorpos. Melhorar manchas na pele, então tem os alimentos que poderão ser usados para isso, inclusive passado na própria pele. Nós poderíamos dar essas dicas ao longo. O Dr. Kennedy já explicou o que é a trofoterapia, falou das classes, 3 classes de pessoas, né, que é o bem nutrido, o mal nutrido e o desnutrido. E agora vamos falar sobre os nutrientes, Dr. Kennedy. Fala para a gente um pouquinho sobre. Muito bem. Não iremos entrar em muitos detalhes, porque nós vamos dar uma apresentação geral de como essa dinâmica da nutrição funciona em nosso corpo, mas os nutrientes são eles, que muita gente já conhece, as proteínas, que são macromoléculas de aminoácidos que formam a pele e tal, lipídios, que são gorduras, as massas ou carboidratos, que juntamente os dois fornecem energia para o nosso corpo. A água também é um nutriente essencial para o nosso corpo, as vitaminas e os sais minerais. Iremos descrever mais sobre isso quando falarmos em um tópico que vem mais adiante. Pode continuar. São as 3 classes de alimentos, né? Quais são elas? Muito bem. As 3 classes de alimentos. Existem os alimentos construtores, os alimentos energéticos e os alimentos reguladores ou protetores. Quais seriam os alimentos construtores? São aqueles alimentos que fornecem nutrientes para construir, formar o nosso corpo. Por exemplo, as proteínas que ajudam a formar a pele, a musculatura. O cálcio, que ajuda na composição dos ossos. Então, é o mineral que também vai ser utilizado como construtor e também tem sua função protetora no corpo. A água também é considerada construtora, porque faz parte da composição química do nosso corpo. Então, isso é só exemplo de alimentos construtores. Alimentos energéticos são aqueles que nos dão energia, força. Por exemplo, os açúcares, que são obtidos a partir da alimentação com carboidratos, no caso, o arroz, de preferência o arroz integral, o macarrão, o milho, são alimentos que fornecem energia para o nosso corpo, que nos dá o poder de nos movimentar, de raciocinar, de pensar. Então, precisamos deles também. E os alimentos reguladores e protetores são aqueles que regulam o funcionamento do corpo. Algumas vitaminas, alguns aminoácidos, eles vão fazer com que o nosso corpo funcione bem, porque são matéria-prima para a fabricação de hormônios. Por exemplo, nós citamos aqui em outras ocasiões os neurotransmissores, no caso, para produzir dopamina, tem a tirosina, a fenilalanina, que são aminoácidos utilizados com essa função. E assim por diante, são inúmeros que existem no corpo. E os protetores também são alimentos que vão ajudar a aumentar a nossa defesa, como a vitamina A, que veremos aqui que a gente fabrica a vitamina A a partir do beta-caroteno, e assim por diante.
Então, existem esses três tipos: os alimentos construtores para construir o nosso corpo, os alimentos energéticos que nos dão energia, e os alimentos reguladores e protetores, que são aqueles que regulam e também ajudam o nosso corpo a se proteger contra os invasores. Os invasores de uma máquina perfeita que é o nosso corpo. Fala um pouquinho, porque acredito que todos nós já escutamos isso, de que o corpo humano é uma máquina perfeita. Ela é de fato perfeita? Muito bem, com certeza, é uma máquina perfeita. Já falamos também que o cérebro é uma máquina perfeita, mas falando do corpo de uma forma geral, alguns detalhes que são importantes. O nosso corpo ele é capaz de sintetizar nutrientes que nós precisamos, mas a partir de outros nutrientes. Por exemplo, eu até falei rápido agora, o beta-caroteno, ele vai ser utilizado pelo nosso organismo para produzir a vitamina A propriamente dita. Então, o nosso corpo sintetiza a vitamina A partir do beta-caroteno. O nosso corpo poderá produzir a metilcobalamina a partir de outras vitaminas do complexo B. Qual seria uma das funções da metilcobalamina? Ela ajuda, por exemplo, a glândula pineal a produzir a melatonina, que vai ajudar o nosso sono ser de boa qualidade. Então, é uma máquina muito perfeita, isso é muito completa. Nós falamos aqui em outra ocasião, quando falamos sobre veganismo e vegetarianismo, que o nosso corpo é capaz de produzir as proteínas que nós precisamos, as proteínas completas, a partir de aminoácidos essenciais que nós encontramos nos vegetais. Então, realmente é uma máquina perfeita. O que nós precisamos, que não existe nos alimentos de origem vegetal, a partir desses alimentos de origem vegetal, nosso corpo conseguirá sintetizar esses nutrientes. Por exemplo, aqui, nos alimentos de origem vegetal, nós só encontramos a vitamina D2, mas nós precisamos da vitamina D3. Então, o que é que nós podemos fazer? Tomar banho de sol. O sol vai contribuir para que a nossa pele sintetize a vitamina D3, já que ela não é encontrada nos alimentos de origem vegetal. Então, temos todos esses detalhes. Isso é muito complexo. Cadeias de aminoácidos que formam proteínas, que vão produzir hormônios para que o nosso corpo trabalhe de uma forma harmônica, o cérebro recebendo nutrientes para orquestrar todo o funcionamento hormonal do nosso corpo, para que tudo funcione perfeitamente bem. Eu queria que a produção colocasse na tela, pode ser agora, doutor Kennedy, aquela imagem, ou já quer falar dos fotoquímicos? Nós ainda vamos falar aqui dos fitoquímicos. Dos fitoquímicos. A gente vamos conferir agora sobre os fitoquímicos. O que de fato é fitoquímico? Para que é que serve? Como é que é? Muito bem, antes da tabelinha, né? Isso. Os fitoquímicos são substâncias que existem em alimentos e em plantas medicinais ou plantas terapêuticas que são utilizados como medicamento e são naturais. Vamos dar exemplo aqui do ácido láurico, que existe em grande quantidade no óleo de coco ou na carne do coco. Inclusive, é um dos componentes do leite materno, do leite humano, no caso, do leite de vaca e do leite de cabra. Então, o leite produzido pela carne do coco tem essa substância. Qual seria a importância dela? Por exemplo, esse ácido láurico, ele ajuda o nosso organismo a produzir a interleucina 2, que ativa o nosso sistema imunológico, as células brancas. Ainda falando sobre o coco, além do ácido lático, ele tem o ácido caprílico, que ajuda a remover manchas da pele. Isso são fitoquímicos, substâncias que existem nos alimentos que têm um efeito terapêutico. A alface, por exemplo, tem a licticina, que ela é analgésica, é sedativa. Então, é uma gama muito grande. O programa não é definitivamente só sobre fitoquímicos, mas em outra ocasião vamos falar só sobre eles. Só sobre o ácido lático, láurico, as suas funções, requer muito tempo. Então, isso poderíamos deixar para outras ocasiões. A bromelina, que existe no abacaxi, que ajuda a colocar muco para fora, eliminar substâncias estranhas do aparelho respiratório, e assim por diante. Então, fitoquímicos seriam os princípios terapêuticos dos alimentos ou das plantas que são utilizados como
medicamentos naturais ou especificamente fitoterápicos. Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe fazia xarope à base de abacaxi, expectorante, e realmente funcionava. O limão, inúmeras frutas e produtos naturais, né, digamos, que vêm de fato da terra, que realmente traz a cura. É muito importante conhecer mais sobre isso. Agora a gente pode ver, né, as recomendações aí, no caso na tela, a trofoterapia, que é a terapia pelos alimentos, e as recomendações importantes. Aí diz, né, não tome água ou suco durante as refeições. Por quê, doutor Kennedy? A água vai diluir o suco digestivo, então vai dar mais trabalho para terminar esse processo de simplificação das moléculas dos alimentos para serem absorvidas pelo nosso corpo. Então é interessante não tomar líquido na hora das refeições. E pior ainda seria já mastigar e tomando o líquido junto. Eita, e se for suco, pior ainda, porque o suco geralmente poderá ter o açúcar, que vai contribuir para a fermentação, e além disso, digamos que um suco na hora do almoço vai dar mais problemas, porque o açúcar das frutas, mesmo sendo natural, ele poderá induzir uma fermentação dos outros componentes da refeição. No caso aí, eu me referi ao almoço. Então, aí vai atrapalhar a digestão, não é? Com certeza, poderá produzir gases. Não use muitas variedades de alimentos na mesma refeição. Como é que é isso? Muito bem, isso aí seria um dos princípios importantes da trofoterapia. Variedades demais de alimentos numa mesma refeição, além do excesso de nutrientes, que seria desnecessário, há reações químicas que poderão neutralizar os nutrientes porque eles vão se transformar em álcool. Então é importante isso. Comer apenas o que é necessário para que naquela refeição tenha todos os nutrientes essenciais, sem tanta variedade. Aí tem o exemplo, né? Por exemplo, correto seria arroz integral ou macarrão integral, mais soja, no caso, para quem não consome a carne. Verduras, 5 cores diferentes. Tem até as cores, né, doutor Kennedy? Porque cores diferentes significa que as hortaliças, no caso, terão nutrientes diferentes. Então, teremos uma refeição com a nutrição mais variada. E não misturar tantos carboidratos, né? O errado seria macarrão, arroz, farinha, feijão, verduras, muito carboidrato, muitos alimentos. Que aumenta a chance de fermentar. E outra, mesmo sendo alimentos da mesma classe, o organismo vai ter um trabalho maior para fazer a digestão, porque são alimentos diferentes. Então, se combinam os alimentos também para que o aparelho digestivo, fígado, estômago, pâncreas, não se sobrecarregue e para que haja um bom aproveitamento dos nutrientes, porque muita coisa numa mesma refeição pode se colocar a perder. Aí no item 3 diz, se não encontrar arroz ou macarrão integral, adicionar multifarinha ao arroz ou macarrão refinado, no caso arroz branco, macarrão comum, né? Esses brancos são os refinados, que perderam as fibras, o germe, os nutrientes. E quais seriam essas multifarinhas? A multifarinha, por exemplo, tem a multimistura, que a Pastoral da Criança geralmente produz. Sim. Mas poderia se usar também farinha de quinoa, farinha de linhaça, entre outras, para enriquecer a farinha de aveia também pode a farinha de aveia, para enriquecer um alimento que não está bem completo, no caso de um arroz branco. Das fibras, no caso, né? Fibras e outros minerais, e principalmente aminoácidos. Use sempre um complemento alimentar. Exemplo, Nutrizen ou Vitinat. Ali está escrito Nutrizen ou Vitinat, mas existem muitos outros. Nutrivit. Quais seriam esses complementos alimentares? O que seriam, na verdade? Veja bem, existe uma diferença entre complemento alimentar e suplemento alimentar. Suplemento é o que se dá a mais, além do que o que você precisa. Complemento é para completar o que está faltando. Se na sua alimentação você está usando, por exemplo, arroz branco, não tem triptofano, não tem outros aminoácidos, então é interessante você usar um complemento alimentar para suprir essa deficiência. Se você usa o arroz integral, já está mais completo. Integral quer dizer completo. Então, arroz integral com feijão, 5 cores de hortaliças e, por exemplo, numa proteína, que pode ser o ovo, ou de origem vegetal, a castanha do caju, sua alimentação estará completa com todos os nutrientes que precisa para aquela refeição. Aí no item 5 diz, tem apenas 3 refeições por dia, com intervalo de 4 a 5 horas entre elas, coma frutas ou tome sucos entre as refeições. Muito bem.
refeição, o que nós estamos chamando de refeição é aquilo que é mais completo, tem uma quantidade maior. E o café da manhã, o almoço e o jantar? Isso, então são 3, principalmente café e almoço, o jantar mais leve. Então, entre essas refeições, em vez de fazer um lanche comendo cereais ou algum biscoito, seria interessante consumir só uma fruta ou um suco, o mais natural possível. E isso bem depois do horário que foi feito a refeição principal. Aí evite frutas e verduras na mesma refeição. Eu confesso que eu adoro comer com fruta, abacaxi, banana, melancia. Então, não deve misturar com os legumes. Você aumenta a quantidade de fermentar, ou seja, produzir álcool no estômago. E aí não aproveita os nutrientes. Então, você pode até fazer uma mistura inadequada e o organismo conseguir neutralizar. Só que o fígado trabalhou demais, o estômago trabalhou demais. Então, tem esses detalhes. Aí tem não misture fruta doce com fruta ácida. O que é que acontece? São algumas observações, porque essas misturas irão contribuir para aumentar a probabilidade de haver uma fermentação acima do normal. Porque a digestão em si, ela é um processo fermentativo, só que de baixo grau. Uma alimentação mal combinada, ela poderá elevar esse nível de fermentação, então os nutrientes já serão estragados. No caso da massa ou do açúcar, serão transformados em álcool. Inclusive, tem gente aí que vive tonta sem tomar álcool. É por conta da alimentação, porque produz álcool no estômago. Olha só, e tem outra sugestão, né? Diminua a quantidade ou deixe de comer carnes. No caso, carne vermelha, carne branca, qualquer tipo de carne? Veja bem, eu recomendo uma dieta vegetariana. Para quem não quer ser vegetariano, muito superior a consumir carne é consumir o ovo cozido. É muito mais completo. Não, nem se discute isso. Agora, para quem quer uma dieta vegetariana, temos as castanhas do Pará, do caju, existe o amendoim, a avelã, nozes, que são fontes de proteína, inclusive a carne do coco. O ovo, eu vi uma pesquisa onde diz que depois do leite materno, que é o alimento mais completo do mundo, o ovo é o alimento mais completo após... O alimento mais completo para o ser humano é o leite materno, só que o ser humano, ele é mamífero, ele mama só os primeiros meses ou os primeiros anos. Então, depois disso, qual é o alimento mais completo? É o ovo. Agora, você não querendo comer o ovo também, você pode recorrer aos vegetais, que seu corpo vai sintetizar tudo aquilo que você precisa para ter um corpo saudável. Tem várias opções de proteína, né? Várias fontes de proteína. Aí o 9, não usar frituras, doces, fumo, álcool, café, gorduras, enlatados, refrigerantes, drogas, açúcar branco ou refinado, etc. Muita coisa que está na mesa da família brasileira. Olha, só sobre o álcool tem muito pano para manga. Tem, acredito. Só sobre o açúcar branco, refrigerante. Café, doutor Kennedy, também. Ah, eu adoro café. Viu? O café, sabendo usar, ele tem seu efeito terapêutico. Sim. É óbvio que existe também, não é? Mas precisa saber usar. Enlatados, a quantidade de produtos químicos que tem no enlatado e assim por diante. Mastigue bem os alimentos. Tem gente que come bem ligeirinho. Mastiga pouco. Mastiga menos, o estômago não tem dentes, então precisa mastigar na boca, né? É verdade, tem que chegar já bem triturado o estômago para ter uma boa digestão, né? Tome de 2 a 3 litros de líquido ao dia, água, sucos, leite. É uma dificuldade para muita gente, inclusive para mim. Não sei se, quando eu bebo muita água, minha gente, eu acho que é o costume, né, doutor Kennedy? Quando a gente vai bebendo, vai se acostumando, mas... O ideal seria tomar várias vezes ao dia, e não muito de uma vez. É porque vai muito ao banheiro. Mas todo mundo fala, né, da quantidade de água. É algo que tem se falado muito nos últimos anos, da necessidade do nosso corpo de água, que faz bem para tudo, para o intestino, para a pele, para tudo. Com certeza. E aí, agora, caminhe ou movimente-se após as refeições, de 10 a 20 minutos. E depois da refeição dá um soninho, né? É o seguinte, você pode... É a cesta falada. Ela pode até ser benéfica para algumas pessoas, mas antes dela, seria interessante se movimentar um pouco. Interessantíssimo. Tá. Ainda tem mais outro gráfico aí mostrando como se avalia o corpo para recomendar a trofoterapia. O Juninho tem aí? Tem. Isso, muito bem.
Então, hoje nós falamos sobre trofoterapia e fitoquímicos, os nutrientes e os princípios terapêuticos que existem nos próprios alimentos e, inclusive, também nas plantas terapêuticas, que são as plantas medicinais muito conhecidas. Lembrando que tanto o aspecto nutricional como o aspecto de fitoterápico ou os fitoquímicos, tudo isso tem comprovação científica. Eu costumo apresentar mais aquelas coisas que já foram e ainda são pesquisadas na atualidade no Brasil, fora do Brasil, em laboratórios, universidades e assim por diante. Agora, nós recomendamos o que seria a trofoterapia. É a terapia com a alimentação. Se você está se alimentando bem, não necessariamente é uma trofoterapia. Terapia significa tratar. Agora, você tem problemas orgânicos, dificuldades na menstruação, problemas de mioma, por exemplo, pedras nos rins, tudo isso poderá ser evitado e também curado através da própria alimentação. Cada caso é um caso. Então, naquele gráfico ali, nós temos a consulta holística, onde fazemos o exame iridossomatológico, que é a avaliação do corpo, através das íris, e ali nós teremos as terapias cerebrais e as terapias corporais. A trofoterapia está lá embaixo, ó, nas terapias corporais, porque elas são importantes para promover o equilíbrio do corpo, inclusive regular as taxas hormonais. Até o hormônio da menopausa, que o corpo feminino, aliás, vai produzindo em menor escala, há fitoterápicos que ajudam o organismo feminino a funcionar de forma tranquila quando esse hormônio ele é reduzido. Então, tem tratamento natural para menopausa também, através de fitoquímicos. E é onde entra a fitoterapia. Então, ali são outras técnicas que nós utilizamos para alinhar a coluna, tirar dor sem usar medicamentos. E nas terapias cerebrais, onde tem ali, por exemplo, longevidade cerebral, nós iremos ver os nutrientes que farão com que o nosso cérebro rejuvenesça. Sua idade está aumentando e seu cérebro rejuvenescendo, porque os nutrientes têm essa capacidade de rejuvenescer o cérebro, e também técnicas como a hipnose, a autoprogramação mental, irão contribuir para que o cérebro também rejuvenesça e a gente acesse a nossa mente inconsciente e programe a nossa vida para ter uma experiência mais saudável, mais feliz. A natureza é perfeita, o corpo humano, como você falou, é uma máquina perfeita, e é muito legal esse quadro corpo e mente em harmonia, corpo e mente em harmonia. Mas, gente, eu sempre troco o nome do quadro, porque Kennedy sabe, era um outro nome, depois a gente mudou, mas é isso. É muito importante trazer isso para você e também, inclusive, para mim, porque a gente aprende um pouco mais todas as quartas-feiras sobre como cuidar bem do nosso corpo, da nossa mente, e saber que na natureza tem tudo que nós precisamos, né, doutor Kennedy, para ter essa longevidade, qualidade de vida. Eu agradeço a você pelas informações, pelo seu tempo. Será sempre um prazer estar aqui transmitindo um pouco de conhecimento, e quem quiser mais detalhes é só acessar o nosso Instagram, que nós temos lá também a Academia do Corpo e da Mente, onde tem mais detalhes sobre esses processos que nós sempre estamos orientando.